Voltamos à entrevista com a engenheira especialista em transportes urbanos, Denise Cadete. Denise, fizemos uma rápida avaliação da cidade. E Vitória, hein? Como que a cada dia a gente se sente mais imóvel no trânsito? A cidade de Vitória, pela sua questão geográfica, né, assim, de seu relevo, é uma cidade que poderia ser feita uma rede de ciclovias, né? Eu lembro lá, nos idos de 1990 e poucos, eu lembro que quando eu estive na Prefeitura de Vitória, eu consegui implantar na Serafim-Deirense uma ciclovia. Só que na época não tinha recursos, não tinha grandes investimentos, a gente não conseguia fazer grandes investimentos, né? Sim. E infelizmente a ciclovia morria quando chegava na Avenida Maruípe. Né? Então, foi uma ciclofaixa, né? Foi uma ciclofaixa, né? Com taxões. Exatamente. Então, quer dizer, hoje você poderia estar pegando toda a cidade, fazendo uma rede de ciclovias, né, pegando todos os bairros e possibilitando que as pessoas façam, né, circulem com suas bicicletas, né? Criem o hábito, porque na realidade a vida da gente é feita de hábitos, de rotinas. Né? E se você cria esse hábito, essa rotina, é muito bom. Super saudável. É saudável, combate a obesidade, a questão cardiovascular. Quer dizer, eu não sou também da área médica, mas o rol de benefícios das pessoas que praticam exercício. E acaba que a ciclovia, né, a bicicleta, ela propicia exatamente esse exercício diário. Né? E os deslocamentos em Vitória, eles não são muito longos, né? Eles são pequenos. Então é possível. Agora, você pegar a sua bicicleta, sair na rua, hoje, sem ter, é um perigo, né? Você, para ter acidentes com a bicicleta. Muitas mortes, né? Muitas pessoas sendo exatamente. mutiladas. Então, realmente, é uma questão de definição, de política pública, né? De fazer esse investimento. Certo. Na realidade, não é um modal só de transporte que deve ser o único, né? A gente tem a cidade de Vitória, né, uma ilha, né, a ilha de Vitória, cercada de água, né, quer dizer, toda a ilha é cercada de água. Mas e por que a gente usa muito pouco o aquário também? Claro que se a gente for fazer uma avaliação... Quase não usa hoje. Hoje não tem um aquaviário na Grande Vitória, você tem uns catraeiros ali que fazem a ligação do centro com o Paú. Já teve um aquaviário na época aqui que era um sucesso. Com a vinda das pontes, que é aquilo que eu falei do automóvel, né? O estado gasoso, ele foi ocupando as pontes, né? E aí passou a ser muito mais atrativo, porque nem sempre o deslocamento da população, ele está exatamente lindeiro, né? À margem da Bahia, onde a pessoa vai conseguir apenas fazer o deslocamento usando o aquaviário, né? Ele acaba tendo, às vezes, que complementar, ou com ônibus, ou com automóvel, seja o que for. Então, quer dizer, você tem que ter, para você ter um aquaviário que funcione bem, você tem que ter opção de estacionamento próximo, né? Você tem que permitir que a barca transporte bicicleta, né? Do outro lado também tem que ter ciclovias. Existem cidades que têm uma integração muito maior. Tem até ônibus que carrega bicicleta ou bicicletários em terminais de transporte. Exatamente. Né? Aqui você os pode terminais... caminhar de casa até o terminal. Aqui os terminais do Transcol até tem aonde colocar a bicicleta. Mas, por exemplo, voltando ao exemplo de Bogotá, lá eles não têm só o estacionamento para bicicleta. Lá, no terminal, ele tem umas áreas que ainda dão suporte para ajudar na manutenção das bicicletas. É muito interessante. Mas o bicicletário não é esse bicicletário pequeno que a gente está acostumado. É como se fosse um grande estacionamento. Não chega a ser igual a Amsterdã, que é aquela loucura, né? Você olha, são prédios cheios de bicicleta, né? Mas, voltando ao nosso aquaviário, né, que a gente estava comentando sobre ele, então, quer dizer, você precisa dar toda uma estrutura para que ele funcione, né, para que as pessoas consigam usar o aquaviário no seu deslocamento. Fazer a integração com o Transcol também. É possível, só que ele vai custar muito mais caro para o governo vai ter que subsidiar. A pessoa já pagou a sua passagem dentro do ônibus, né? Então, eu tenho visto hoje mais aquaviário nas cidades, não com uma integração específica ao transporte. Tarifas maiores, ele trabalha mais como um perfil de transporte seletivo, né, com a tarifa um pouco maior. Eu prefiro andar menos tempo e ir para apreciando a paisagem, mais tranquilo, numa lancha de Vitória a Vila Velha. Isso. E paga um pouquinho mais. Exatamente. E aí você pode estar chegando com seu automóvel, ter ele perto, às vezes você vai estar, quem está em Vila Velha, vai ter que ir ali naqueles prédios próximos, né? A Praça do Papa, por exemplo.
né? Então, quer dizer, a pessoa pode completar seu deslocamento sem ter que fazer acesso à terceira ponte, não tem que pegar aquele congestionamento da volta da terceira ponte, né? O que eu tenho visto mais de aquaviário é isso, pelo Brasil afora. E o aquaviário sendo subsidiado pelo transporte de ônibus, por exemplo, como já existiu aqui em Vitória? Antigamente não tinha subsídio ao passageiro, né? O governo do estado hoje subsidia o passageiro, porque afinal de contas não é justo também o usuário do Transcol ficar pagando pelo estudante, pelos 50% da gratuidade, pela pessoa com deficiência, pagar pelo idoso. Então o governo do estado já paga as gratuidades e paga também subsidia mais um pouco, né? Sim. Então, quer dizer, não vai ser o usuário do Transcol que vai subsidiar o aquaviário como era, né? Então, inclusive tem uma lei que restringe isso. Mas o governo do estado, pelo que eu tenho lido nos jornais, parece que ele vai subsidiar o aquaviário. E realmente, o aquaviário é um sistema mais caro que o transporte por ônibus. Porque nós, conversando com o secretário de saúde mesmo, ele falando que o que onera muito os hospitais hoje são os acidentes de trânsito, né? Conversamos também com o delegado de delitos de trânsito, com o Tará, falando mais de 60 mil acidentes com mortes no Brasil, né? Isso daí, ele diz o seguinte, essa estatística só pega aqueles que morreram no local. Ela não pega aqueles casos que foram para o hospital e morreram depois. Né? Exatamente. Isso é mais do que uma guerra. É mais do que uma guerra. É mais do que uma guerra. Né? E acaba onerando muito o Estado por um outro lado, pelo lado da saúde. Então, vale a pena um subsídio desse, que às vezes fica muito mais barato. Né? Exatamente. E você consegue dar qualidade de vida também. É um atrativo também turístico, né, para levar até o Convento da Penha. Quer dizer, tem toda uma concepção. Ele tem tudo para dar certo, né? Eu vejo dessa forma. Eu tenho visto muitos planos, muitas intenções, né? Muitos projetos, muitas intenções, né? Agora as coisas têm que ser executadas. O que eu estou sentindo falta é das coisas serem executadas. No governo passado, eu vi muitos projetos elaborados. E eu estou vendo que muitos desses projetos ainda não foram implantados. Né? Então, naquela fase que a gente comentou do refazer. Né? Então, quer dizer, tem que ser colocado na rua. Investimento tem. Parece que o governo do Estado vai estar pegando recursos do BNDES e não recursos do PAC. Né? Mas não deixa de ser recurso do governo federal. Vou botar um ingrediente político nisso. Nós temos 5 municípios na Grande Vitória. E com essa onda de descentralização dos setores de serviço público, os municípios, cada um é dono de uma política de transporte municipal. Mas acho que uma dificuldade de se ter uma gestão, né, metropolitana. Sempre se tentou isso. Isso não tentou só aqui não, eu vim de Belo Horizonte, né? Lá também eu trabalhei na Secretaria de Gestão Metropolitana. Nem lá foi fácil fazer, numa época que ainda não tinha essa definição tão clara, né, das funções de município, né? Se discutia muito naquela época os aglomerados urbanos, as regiões metropolitanas, né? Mas assim, é muito difícil você fazer uma discussão. Aqui tem porque a discussão do metropolitano, ele não pode ficar restrito apenas à questão do ônibus. Você tem que estar discutindo a questão do ar, né? O ar é o mesmo, a questão da poluição tem que estar sendo discutida ali, a questão do lixo tem que estar sendo discutido ali, né? Nessa questão metropolitana. Né? E existe o CONDEVIT, né? Que é um conselho que discute as questões metropolitanas. Acaba que precisa de ter recurso, né? A gente tem uma disparidade muito grande em termos de receita nos municípios aqui da região metropolitana. Você tem municípios que têm uma captação muito maior de CMS, né, de fundos aí de petróleo e tudo mais, de royalties, e você vê que eles têm capacidade de investimento maiores do que outros municípios, né? Isso atrapalha. Denise, nosso tempo chegou ao final, infelizmente. Qual é a nossa perspectiva? O que a gente tem que fazer? O que a gente tem que ser, não é o que a gente tem que fazer, não. Tem que fazer, tem que implantar o BRT, né, na região metropolitana, tem que se implantar a rede de ciclovias, o aquaviário ele vai dar um suporte, um apoio, né, e tem que se pensar muito no pedestre. A gente tem que ter uma cidade onde as calçadas, né, elas tenham condições do pedestre andar em condições. Eu acho um absurdo as calçadas hoje serem de responsabilidade dos proprietários dos imóveis e ela é parte integrante da via. Se gasta com asfalto para o automóvel passar, mas não se gasta em calçadas e a maioria delas esburacadas.
E descontínuas. E descontínuos. Obrigado, Denise, pela sua participação aqui conosco. Esperamos tê-la de novo em outras oportunidades. Vai ser um prazer. Obrigado pelo convite, amigo.